responsabilidade, a culpa e a graça. Então, esse é o assunto que eu gostaria de falar com vocês. E eu peguei por texto base Isaías capítulo 6. Se os irmãos quiserem abrir aí a Bíblia de vocês, estejam à vontade. Isaías capítulo 6. Irmãos, por que eu vim para o lado orgânico do Evangelho? Eu vim para o lado orgânico do Evangelho justamente porque eu entendo assim que aquilo que é o histórico do Evangelho, ele causa muito problema, irmãos, muita discussão. Você vê que um concorda numa coisa, outro concorda com outra. Então, o que me chamou a atenção quando eu comecei a compreender esse Evangelho orgânico da parte de Deus? Essa forma de Deus tratar o homem, que o homem não estava compreendendo. O que me chamou a atenção? Foi justamente isso que o irmão Paulo falou, é você falar para o homem o que é sua essência. Então, hoje, o que eu vivo como um irmão que quer trazer uma mensagem, eu quero trazer uma mensagem que mostra para o homem a essência dele. Aquilo que de fato é. Ele, com Deus, ele é Cristo. E ele, sem Deus, ele é o pior dos animais. É justamente isso que o irmão Paulo está falando. Mas isso, se você ler os apócrifos, não vai mostrar para você. Se você ler a Bíblia, não vai mostrar para você. Se você não tiver uma mente e um olhar de Deus para aquela situação, você, na história, a história não mostra isso para você. Então você tem que entender aquilo que é o Evangelho de Cristo, aquilo que o Jesus mostrou para nós a respeito de Deus. Ele fala assim: olha, ninguém nunca veio do céu para falar como Deus é, e ninguém nunca foi no céu para falar como Deus é. Então, se você pegar, por exemplo, o que falaram a respeito de Deus, sem ser aquilo que Jesus falou, foram todos homens que não conheciam a Deus. Eles não foram no céu, e de lá eles também não tinham vindo para poder falar como que Deus era, né? Eles não vieram de lá com esse entendimento, com essa capacidade para poder mostrar quem Deus era. Então, tudo que eles tinham de Deus eram algumas inspirações que nessas inspirações eles também não conseguiam passar aquilo que realmente eles tinham que passar, porque eles também não tinham esse conhecimento. Eu procurei analisar a Bíblia a partir desse entendimento de uma forma orgânica, vendo a visão de Deus nessa Bíblia, entendendo a visão de Deus na interpretação desses textos e dessas histórias. Então, quando eu leio em Isaías capítulo 6, eu vou ler assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, quem está dizendo isso aqui é o Isaías, né? Ele viu Deus sentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ou disse eu, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouves de fato e não entendeis.
e vedes em verdade, mas não percebeis. Então, o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é a respeito desse texto aqui, e trazer aqui para os irmãos o que eu vejo aqui como responsabilidade, qual o efeito da culpa e onde a graça entra para que esse homem seja liberto, para que nessa condição a gente possa entender a libertação do homem. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra responsabilidade, irmãos, essa palavra, ela vem da mesma raiz da palavra resposta. Então a palavra responsabilidade, ela tem a sua raiz na palavra resposta. Então a pessoa responsável é a pessoa responsiva. É a pessoa que dá resposta, a pessoa que responde, a pessoa que corresponde a uma vocação, a um propósito, a uma vontade soberana. Então isso é que é ser responsável. Ser responsável é ser responsivo, é responder, é apresentar resposta a uma vontade, a um propósito soberano. Então, na verdade, tudo que Deus quer é que nós sejamos a resposta. Nós sejamos responsivos. Nós possamos assumir a responsabilidade de ser a evidência, o testemunho daquilo que a palavra, a voz de Deus, estabeleceu. João diz que Jesus é o Verbo, é a palavra que encarnou, que se materializou, que se submeteu à vontade. Então ele é o Verbo, é a palavra. Tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando a gente abre a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 1, Deus, ele criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve. Então essa voz, essa palavra, essa vontade manifesta de Deus é que é a luz, a revelação, o entendimento, é a clareza, é a expressão visível e patente de tudo aquilo que Deus criou segundo a sua vontade. Então Deus criou todas as coisas segundo a sua vontade. Ele estabeleceu. E aí, dentro daquilo que ele criou, ele passou a dar materialidade, ele passou a formar e dar expressão daquilo que ele criou. Então Deus criou, está criado. Ele não precisava formar o que ele criou, já está criado. É como um arquiteto que decide fazer uma coisa e a primeira coisa que ele precisa fazer é criar. Então, o arquiteto, quando ele decide construir, quando ele decide fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele precisa fazer é criar, é estabelecer o modo, a forma, as diretrizes, as condições, as medidas daquilo que ele decide fazer. Então ele cria. E a partir do momento que ele cria, ele vai construir, ele vai formar, ele vai dar expressão visível àquilo que é da sua vontade fazer. E que agora está criado segundo a sua vontade. Então todas as coisas foram criadas em Cristo segundo a palavra. E qual é a palavra? Eu vou fazer. Eu quero fazer, eu estou fazendo. E agora Deus está no processo de dar evidência, de trazer expressão e manifestação. Ele está construindo, ele está formando. Por isso que é Cristo formado em nós. A esperança de que a glória de Deus,
o Deus que disse que faria e criou, e agora está formando. Nós somos essa expressão, como o corpo vivo de Cristo, Cristo sendo formado. Deus forma a partir de sua palavra, a partir daquilo que ele diz. Então, Deus tendo criado, começou a dizer: haja luz, e houve luz. Até que ele vai formar o homem, segundo o que ele já criou. Então, agora, ele está formando. Aí ele modela esse homem, sopra nele o Espírito, o abençoa e diz: então a gente olha para o homem nesse último processo da criação. Deus está fazendo, e a conclusão de toda essa criação está em fazer um homem que ele disse que faria, e Deus os abençoou. Então este homem já está abençoado, abençoado segundo a sua vontade, a vontade que o criou. Então a vontade de Deus de fazer esse homem, criou esse homem, e Deus agora, tendo formado o homem do pó da terra, o abençoou e disse: frutifica, multiplica, enche a terra e sujeite-a. Então, a partir do momento que Deus está formando e revelando e manifestando todas as coisas a partir de sua palavra, da sua voz, do que ele diz, essa obra se realiza. Ela se conclui na medida em que nós respondemos, na medida em que nós correspondemos. Quando Deus diz assim: haja animais, os animais foram formados em resposta à voz de Deus. Só que a resposta dos animais, ela é uma resposta inconsciente. Agora nós respondemos de forma consciente. E como os animais são inconscientes, a resposta instintiva. Toda a criação responde de maneira instintiva à voz de Deus. É uma obediência incondicional e instintiva. Mas com o homem há uma relação, porque Deus quer formar uma consciência. Porque enquanto toda a criação vai revelar uma resposta ao poder de Deus, só o homem é uma resposta à natureza e ao propósito de Deus. Então, dentro de todo o processo da criação que responde à voz de Deus, toda a criação responde à voz de Deus, mas a única parte da criação que pode ser responsável é o homem. Porque a resposta do homem é uma resposta de vontade e não uma resposta instintiva ou intuitiva. Ela tem que ser uma resposta intencional. O nosso grande desafio é assumir intencionalmente a nossa responsabilidade como parte sublime, como parte plena, completa daquilo que a vontade de Deus tem, daquilo que a vontade de Deus em ter criado todas as coisas. Só o homem pode responder de forma responsável à voz e à vontade de Deus. Nenhuma outra parte da criação pode ser responsabilizada por aquilo que está acontecendo. O único responsável que pode ser responsabilizado é o homem. Deus entregou tudo que ele criou à responsabilidade do homem. Por isso que nada e nenhum outro ser pode ser responsabilizado. A separação trouxe a culpa. Então, a separação desse homem trouxe a culpa. Lá no Éden nós vimos, né, irmãos, que o homem se separa de Deus quando ele decide viver da árvore do conhecimento do certo e do errado, ou do bem e do mal. O que é que nos impede hoje de assumir nossa responsabilidade é a culpa. A culpa de ter desobedecido, de ter ignorado a voz de Deus. Muitas pessoas pensam que
o que as impede de cumprir o propósito de Deus na vida delas, ou que alguma coisa na vida delas não está funcionando, não está funcionando, é porque tem algo errado. Não é o erro, não são as decisões erradas que nós tomamos. Existe uma coisa mais grave, mais profunda do que o nosso erro. É a nossa capacidade de errar. E hoje, desobedecer, que é a nossa iniquidade, que é o senso do direito, é a nossa voz própria. É a gente criar para nós mesmos um propósito, a gente estabelecer uma direção e um propósito para a nossa vida, e nos rebelarmos contra aquilo que é a vontade eterna e soberana de Deus para a vida de todo homem. Por acaso, uma criatura pode dizer a seu Criador: por que me fizeste assim? Existe uma rebeldia no coração do homem. Então o homem, lá no jardim do Éden, antes de pecar, ele se rebelou contra a voz de Deus, e ao se rebelar contra a voz de Deus, ele abriu mão de sua responsabilidade e se rebelou contra a sua responsabilidade. Ele abdicou da sua responsabilidade. Ele deixou de ser um ser responsivo e passou a ser um ser propositivo. Muitas vezes nós estamos vivendo uma condição propositiva. A gente pensa que nós propomos e Deus responde. Nós queremos que Deus seja responsável por aquilo que nós propomos ao estabelecer. Nós invertemos a ordem da responsabilidade. Então, não é Deus que responde ao que nós procuramos. Nós é que somos responsáveis por aquilo que Deus diz. Nós temos a responsabilidade, nós temos a vocação responsiva de dar cumprimento e de dar materialidade àquilo que Deus diz. Mas quando a gente deixou de ouvir a voz de Deus e se rebelou contra essa voz, nós pecamos. Então, o pecado é a consciência de uma rebeldia contra a nossa responsabilidade. Então, eu nunca vou acertar minhas condições de erro. Eu nunca vou conseguir me libertar daquilo que me aprisiona no erro, se eu não entender a minha responsabilidade e começar a responder àquilo que é a voz de Deus para a minha vida. O pecado não nos impede de ver Deus, mas o pecado nos impede de ouvi-lo, porque ele reflete a nossa iniquidade. Então, o Isaías tinha dois problemas. Ele tem a iniquidade dele e o pecado dele. A iniquidade é a sua indisposição, é a sua surdez, é a sua rebeldia à voz de Deus. Quando a gente não ouve, não responde. Aquele que é o propósito de Deus, nós vamos viver pecando, independente de estarmos fazendo uma coisa certa ou errada. O pecado não é tudo que eu faço de errado, porque eu posso estar fazendo tudo certo, mas aquilo não ser em resposta à vontade e o propósito de Deus para a minha vida. Então, a rebeldia. Marta não estava fazendo nada de errado. O filho mais velho não estava fazendo nada de errado. Mas o que eles faziam não era em resposta à orientação de Deus, à vontade de Deus. Quando eu estou nessa condição de escravo da minha própria voz, escravo do meu próprio propósito, da minha própria vontade, isso me leva a uma vida de pecado. É por isso que Deus vem e perdoa os nossos pecados e tira as nossas iniquidades. Enquanto Isaías está prisioneiro da sua iniquidade e vivendo em pecado, ele consegue ver Deus, mas ele não consegue ouvi-lo.
Então, muita gente está vivendo uma vida limitada a ver o poder de Deus, ver as manifestações de Deus. Muitas vezes, a nossa vida ou a nossa espiritualidade ainda está reduzida àquilo que Deus, aquilo que de Deus se pode ver. Mas o que Deus se pode ver, a natureza e a criação também desfruta. Então a natureza, os animais, até um capim, uma erva, responde de forma inconsciente. Então um capim, um lírio, uma minhoca, uma ameba, um leão, um boi, tudo é uma expressão resultante da ação do poder de Deus. Então todos desfrutam, até um pardal desfruta do poder de Deus, mas ele não responde de maneira consciente à sua voz. Só um filho e uma filha de Deus, guiado pelo Espírito Santo, pode ser a resposta consciente à vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que toda a criação, tudo em volta de nós, toda a criação está gemendo à espera de que nós sejamos a resposta da vontade de Deus no meio da criação. Porque senão todo mundo vai ver Deus, mas não vai ouvi-lo, não vai conseguir seguir a sua orientação e cumprir o seu propósito. E essa condição de poder ver Deus, mas não conseguir ouvi-lo, gera em nós uma confusão de alma. Porque eu vejo um grande movimento, eu consigo ver o movimento do poder, os serafins, os querubins, o trono de Deus, eu consigo ver a movimentação do poder de Deus, mas eu não consigo discernir o propósito disso. Não consigo corresponder a esse poder de forma consciente. Por isso que Isaías, quando viu esse poder, sem ouvir a sua voz, sua vontade e o seu propósito, ele entrou em desespero. Então, continuar tendo experiências com o poder de Deus, sem conseguir responder de forma consciente à sua vontade, vai nos levar à loucura e ao desespero. Quanto mais você busca o poder de Deus, quanto mais você frequenta esse ambiente espetacular, onde o poder de Deus se manifesta de maneira contundente e causa essa movimentação toda, os animais conseguem conviver com isso, sem entrar em desespero. As plantas conseguem conviver com esse poder, toda a criação consegue conviver, as estrelas e tudo que está criado no mundo, qualquer ser vivente no mundo, animal, planta, consegue conviver com o poder de Deus sem entrar em desespero. Você não vai ver um macaco desesperado porque ele viu o poder de Deus, porque ele não tem uma consciência. Então, o limite de devolução, a forma dele responder ao que ele vê e experimenta do poder de Deus, é continuar sobrevivendo. Mas ele não vai entrar em confusão. Mas um ser humano que continuar convivendo, se continuar buscando esse ambiente de muita expressão de poder e de movimentação de poder, ele vai entrar em desespero, porque vai ficar evidente a sua culpa. Muita gente está vivendo a vida movido de um sentimento de culpa. Ele se sente culpado de ter que dar certo. Ele se sente culpado de ter sucesso. Ele se sente culpado de não fracassar. Ele se sente culpado num casamento infeliz. Ele se sente culpado de ter casado com a mulher errada. E aí, ao invés de assumir a responsabilidade de um casamento errado, ele vai trocar de casamento para ver se melhora a sua culpa e ver se de agora ele finalmente acerta. Esse último casamento, né? Se ele troca de casamento para ver se agora, se a partir de agora ele finalmente acerta. Então,
O que fez a mulher samaritana estar indo para o sexto casamento? A culpa dos outros 5 que não deram certo. O que fazia aquela mulher viver uma tarefa tão cansativa e uma liturgia tão cansativa de buscar água na hora errada? Era a responsabilidade? Não, era a culpa. A culpa da sobrevivência, a culpa de não continuar existindo, a culpa de ver finalmente as coisas darão certas. E a gente não percebe que a culpa vem dessa iniquidade remanescente. Então, independentemente de ter feito tudo errado e agora está fazendo tudo certo, pode ser que eu ainda não fui transformado no meu entendimento, porque eu fazia tudo errado e agora eu estou tentando fazer tudo certo, não porque eu entendi qual é a minha responsabilidade, mas é porque eu estou tentando ficar livre da minha culpa. Tem gente hoje tentando o tudo certo porque está tentando se livrar da sua culpa. De onde vem este sentimento de culpa? De uma proximidade muito grande do poder de Deus. Quanto mais eu me aproximo do poder de Deus, aumenta a minha culpa. E quanto mais aumenta a minha culpa, mais aumenta o meu desespero. Então eu preciso perguntar o que eu vou fazer agora. Foi o que aconteceu com Isaías, né? Eu sou uma pessoa que meus sentimentos não são bons, que as minhas palavras não são boas. E eu vivo num mundo onde todo mundo tem sentimentos que não presta. Vou entrar em desespero, em agonia, em falência emocional. E aí Deus vem e tira, Deus toca. Nós não vamos conseguir nos livrar da nossa culpa e muita gente está tentando fazer a coisa certa para ver se finalmente se livra da sua culpa. E isso só faz aumentar sua culpa. Eu vou lá diante de Deus e vejo um Deus puro, santo, perfeito, e só aumenta a minha culpa. E agora eu entro em desespero e fico tentando me livrar da minha culpa, para ver se essa santidade de Deus não me destrói e eu me sinta aprovado. Então, muita gente está buscando salvação como quem quer ser aprovado, como quem não quer ser destruído, como quem não quer ser eliminado. Então, esse movimento de culpa no coração, no nosso coração, nos obriga a tentar agora fazer as coisas certas, diferentemente do que eu fiz de errado. Mas isso é um ato inconsciente, perturbado, alucinado, porque eu ainda não ouvi a voz de Deus. Então, a primeira coisa, eu preciso ser liberto da minha culpa. E para ser liberto da minha culpa, preciso entender que os meus pecados foram perdoados, mas também a minha iniquidade foi tirada. Ou seja, eu não quero mais viver a vida a partir daquilo que eu proponho, daquilo que eu estabeleço, daquilo que eu imagino, daquilo que eu pressuponho. Então, eu não vou viver mais de acordo com as minhas pressuposições. Não vou viver mais de acordo com a minha imaginação e nem de acordo com o meu senso de certo e errado. E quando finalmente essa prepotência, esse senso do direito, essa prerrogativa do acerto é tirado do meu coração e os meus pecados são perdoados, não por um ato da minha própria capacidade, não foi um ato de compensação e não foi um ato de pagamento. Eu não paguei as minhas culpas
eu não paguei os meus erros, simplesmente me libertei da minha rebeldia, da minha desobediência. Eu fui liberto, eu fui lavado, eu fui purificado por um ato soberano e sobrenatural da misericórdia de Deus, da minha iniquidade e do meu pecado. Então agora, finalmente, eu vou ouvir Deus. Não é suficiente vê-lo, apenas vê-lo e continuar fazendo valer os meus direitos vai aumentar o seu sofrimento de culpa. E aí você pensa que vai estar fazendo as coisas porque você agora é uma pessoa transformada. E na verdade você vai estar fazendo as coisas porque você está tentando agora, de forma religiosa, se libertar das suas culpas. Então você está tentando ser um bom pai de família para ficar livre da culpa. Você está tentando ser um bom marido, uma boa esposa, um bom líder, um bom filho, e você está tentando fazer de tudo para quê? Para se livrar da sua culpa. E nada vai livrar você da sua culpa, a não ser que você experimente esse ato redentor de Deus, que além de perdoar o seu pecado, remove agora finalmente de você o seu senso de direito. Isso aqui é muito importante, irmãos. Esse senso de direito é a nossa destruição. A palavra de Deus diz, versículo 8, que nós lemos lá. Depois disso, olha o que Isaías fala. Ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando que Isaías passou a ouvir Deus? Ele via o poder de Deus. Ele via o movimento do poder de Deus. Ele via o trono, ele via os querubins, os serafins, ele via todo aquele movimento do poder de Deus, mas ele disse, agora eu estou morto, porque eu vi Deus. Agora a minha vida acaba, porque agora a minha culpa, ela veio à tona, porque eu estou vendo algo que eu não sou. Eu estou vendo algo que eu não estou vivendo, que eu não consigo viver. Aí pega um anjo, tira do trono uma tenaz, purifica os lábios dele, e só depois que ele entende que ele foi purificado por um ato soberano da parte de Deus, agora ele ouve Deus. Ele diz assim no versículo 8, ouvi a voz do Senhor. Só no versículo 8 ele consegue ouvir a voz do Senhor. E a voz dizia para ele, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disso, ouvir a voz do Senhor, e o que a voz do Senhor dizia, e quem há de ir por nós, finalmente eu pude responder ao nós de Deus. E quando eu respondo ao nós de Deus, isso se chama responsabilidade. Então, só vou conseguir ser uma pessoa genuinamente responsável quando eu ficar liberto da minha culpa. Porque agora não estou buscando ser compensado pelo poder de Deus. Não estou impactado pelo poder de Deus, mas agora eu consigo finalmente ouvir a sua voz e conheço a sua vontade e ser a resposta, ser um elemento responsivo dessa vontade, cuidando das pessoas que Deus quer cuidar através de nós. Então agora eu entendo que há um Deus, nós, enviando um ser, nós, para que nós sejamos responsavelmente cuidadores uns dos outros e não usemos os outros para nos livrar da nossa culpa. Então, muitas vezes,
você está pensando que é uma boa mãe e não consegue ser uma boa mãe porque você está se livrando da culpa da mulher equivocada que você é, ou a culpa do homem equivocado que você é, porque você estabeleceu o seu próprio propósito, que você determinou seu próprio destino. Você estabeleceu suas prerrogativas de paternidade, maternidade. Você sonhou ser um empresário que você imaginava que podia ser. Você sonhou ser o líder que você imaginava ser, e para se livrar da culpa agora, você fica usando as pessoas, usando os seus colegas, usando os seus empregados, usando as pessoas que trabalham com você, usando seus filhos, usando seu marido, usando sua mulher para se livrar da culpa. Mas continua sendo nosso direito a felicidade que a gente imagina que só virá a partir da coisa certa. Não, meus amados, nós não estamos atrás da coisa certa. Nós estamos atrás da coisa boa. E a coisa boa é a gente conseguir ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus disse e responder de forma consciente, ser a resposta da vontade de Deus para toda a criação, porque ninguém mais em toda a criação foi vocacionado para ser sua resposta. Então a criação responde sem ser responsável. E nós respondemos porque somos responsáveis. E que Deus possa realmente iluminar os nossos olhos, purificar nossos lábios, na certeza de que nossos pecados já foram perdoados, nossa iniquidade foi tirada, para que a gente não continue a subjugar as pessoas com a nossa culpa, mas a gente possa finalmente assumir de maneira responsiva aquilo que é a nossa responsabilidade. Não podemos continuar submetendo as pessoas às nossas culpas, para que elas possam nos livrar das nossas culpas, mas que a gente possa libertá-las, exercendo a nossa responsabilidade. E que isso possa te abençoar, que essa reflexão te revele que é só quando o nosso pecado é perdoado e a nossa iniquidade tirada, que a gente pode então finalmente deixar de apenas ver Deus no seu poder, mas a gente possa ouvi-lo na sua vontade. Apenas buscar o poder de Deus sem conhecer a resposta da sua vontade vai fazer com que a gente entre em desespero e confusão. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of